Então, assim, hoje a gente vai fazer essa conversa sobre como é que é estudar física para vestibular. Então, eu queria começar perguntando para vocês, podem ser totalmente honestas e honestos. Levanta a mão quem acha difícil as questões de física no vestibular, resolver essas questões. Praticamente a sala toda. Eu acho que só quem não levantou a mão é quem não tinha escutado o que eu perguntei. Falando nisso, de escutar o que eu perguntei, hoje é a primeira vez que eu estou dando uma aula de máscara, tá? Então, se eu estiver falando baixo, aí vocês me dão um toque, tá? O pessoal aí de trás, se estiver muito baixo, vai dando um toque porque a gente vai se adaptando, ok? Então, todo mundo acha difícil resolver questão de física no vestibular, né? Por que será que isso acontece? Primeiro, antes da gente falar dessas dificuldades, o que é física? O que vocês acham que é física, gente? Pode viajar, tá? Pode dar palpite, não estou esperando nenhuma resposta assim de especialista. O que vocês acham que é física? Galera aí de trás, o que vocês acham? Pode falar. Estudo de leis, tempo e espaço? Estudo de leis, Tempo e espaço? Tempo e espaço. Qual que é o seu nome? Yuri. Yuri, nossa, bonita a resposta do Yuri, né? Estudo de leis, tempo e espaço. Nem estava esperando uma coisa assim tão formal. O que vocês acham da resposta do Yuri? Vocês têm alguma outra consideração do que é física? Isso que o Yuri falou, estudo de leis, tempo e espaço. Já diz tudo? Ou vocês têm alguma outra coisa que estão pensando? Vocês entenderam a resposta do Yuri? Quando a gente fala estudo de leis, do que a gente está falando? Estudo de leis. Obviamente não está falando aqui de direito. Que leis são essas, então? Gente, desculpa, eu sou meio surdo. Pode falar um pouquinho mais alto. Alguém tinha falado aqui no meio? Leis da natureza? Leis da natureza. Essas leis da natureza, como é que elas são? Assim, o que elas têm de característica, gente? Lembra que a gente está falando aqui do que é física, para depois entender por que é difícil resolver questão de física no vestibular. O que essas leis da natureza têm assim, de diferente, de características? Alguém tem algum palpite? Pode. São absolutas. Então não muda nunca. É isso? O que vocês acham? Essas leis da natureza não mudam nunca. As coisas sempre caem. Sempre existe gravidade. Mais ou menos disso que a gente está falando. Essas leis da natureza, gente, elas, apesar da gente ter um grande grau de certeza em relação às coisas continuarem funcionando do jeito que a gente acha que funciona, tem uma coisa que muda, tá? O que muda é que a nossa interpretação do que são essas leis, de como funciona a natureza, isso vai sempre se modificando. Então, por exemplo, na época da Grécia Antiga, o entendimento do que era um movimento é muito diferente do que a gente tem hoje. Provavelmente vocês viram aí na escola algumas coisas sobre leis de Newton, sobre forças, talvez sobre gravidade também, né? E quando a gente fala dessas leis, a gente está falando das leis do movimento conforme foram enunciadas na época do Isaac Newton, ou seja, mais ou menos em 1690, 1700. A gente está falando da ciência dessa época, a chamada mecânica newtoniana, em homenagem ao Newton, né, ao Isaac Newton. Só que isso, desde lá, não mudou até agora? Na verdade, tem sim algumas mudanças na maneira de interpretar essas leis do movimento. Por exemplo, por volta de 1910 aparece o Einstein com a teoria da relatividade. E aí toda aquela noção que vocês têm da escola, que talvez alguns já tenham visto, de que a gravidade é uma força e que tem uma fórmula para essa força, para o Einstein fica completamente diferente. Na interpretação que o Einstein
traz, não é que a gravidade é uma força. O que acontece é que corpos que têm massa, eles provocam uma distorção no espaço, eles fazem o espaço ficar curvo. Então é basicamente assim, vamos supor que aqui onde eu estou localizado, vamos supor que tem uma estrela. Uma estrela tem muita massa. Então o que acontece é que essa estrela ela vai encurvar o espaço ao redor dela. E aí quando você tiver, por exemplo, um planeta próximo dessa estrela, esse planeta ele vai percorrer uma trajetória curva pelo fato de que essa estrela, por ter muita massa, ela acabou encurvando o espaço. Vocês veem que é uma interpretação completamente diferente daquela que a gente está acostumado a ver na escola? De você ter força e você ter formulinha. É bem diferente, né? Então, assim, apesar da gente... Eu entendo quando a gente fala essas leis são absolutas. Por quê? Porque as leis da natureza... A natureza sempre se comporta de um jeito. Isso realmente é absoluto. Isso não muda. Agora, o que muda é a interpretação que a gente faz, que a humanidade faz em relação a essas leis. Por isso que a física, a química, a biologia são sempre ciências que estão mudando as suas teorias, porque tudo que a gente faz aqui em física, todas essas ciências... Gente, quando eu estiver falando aqui, olha, aqui tem um elétron e tal, eu falo desse jeito, porém, é mais ou menos assim, não é falar aqui tem um elétron é só um modelo, uma teoria. Tá? É uma maneira de eu interpretar a realidade. Ok? Claro que assim, eu falar que é só um modelo, uma teoria, não significa que aquilo tenha algo de falso. Não é isso. É que a gente não sabe exatamente qual é a realidade. Então o que a gente faz é criar teorias e modelos para explicar. Tá? Saber exatamente o que é a realidade na natureza, aí já é uma questão filosófica. E as ciências naturais, a física, a química, não tem condições de responder essas questões. Tá? Então tá, voltando um pouquinho, né? A pergunta que eu tinha feito é o que é física? Então a gente já está discutindo aqui um pouquinho no sentido de que a física trata de leis naturais que vão se modificando ao longo do tempo e que essas leis em conjunto formam teorias, modelos. A gente vai usar a palavra teoria e a palavra modelo quase como sinônimo, ok? E essas teorias e modelos não são a realidade, são uma maneira de interpretar a realidade, ok? Beleza, aí o Yuri tinha falado do espaço, do tempo, né? E aí eu aproveitei a deixa dele para falar um pouquinho, né, sobre essa questão da relatividade e tudo mais. Alguém tem mais algum comentário sobre o que vocês acham que é física? O que faz parte do estudo de física? Além disso que a gente já falou? Vocês podem pensar também até no próprio vestibular, né? O que aparece no vestibular de física, gente? Já aproveitando para falar um pouquinho disso que eu tinha perguntado no início, que todo mundo levantou a mão dizendo que tem dificuldade com as questões de física no vestibular. Então o que aparece? O que aparece de física no vestibular que vocês acham que é difícil? Ó, gente, não tem resposta certa e errada aqui, tá? A gente está só fazendo uma conversa. Então podem falar aí o que estiver passando pela cabeça de vocês. O que tem de difícil em física, gente? Vocês acham que é difícil? Quando eu estudei há muitos anos atrás, né? Eu setor de álcool por bastante tempo. E eu achava muito difícil as contas. As contas? Os cálculos. Os cálculos, né? Qual que é o seu nome? Meu nome é Elisa. Elisa? Elísia. Elísia. Legal, Elisa. Então, isso que você está trazendo das contas e dos cálculos serem difíceis é algo que muita gente vem falar para mim, né? Gente, ó, uma coisa que eu já escutei inúmeras vezes foi a seguinte frase: professor, eu acho legal física, acho legal esses assuntos de física. Quando aparece um filme de ficção científica eu fico pirado e tal, mas quando começa a ter conta, aí ferrou, né? Isso eu já escutei várias vezes, né? E indo um pouco na questão do que a gente discutiu, que você tem modelos, teorias para interpretar a natureza, por que será que nesses modelos e teorias tem que ter a parte de conta, de fazer cálculo?
será que acontece? Tem uma previsão, né? Muito bom, Elisa. Eu ia falar justamente disso. Ó, então, assim, seria mais interessante se a física não tivesse cálculo nenhum, não tivesse que fazer conta? Aí eu tô vendo umas cabecinhas assim, seria mais legal, né? A gente, claro, toda vez que for possível, eu vou trazer a parte qualitativa, que não precisa necessariamente das contas, para a gente discutir aqui os conceitos. Porém, se a gente tiver um curso inteiro de física que não entre conta, não é física. Tá? E isso tem muito a ver com o que a Elísia falou, de fazer previsões. Quando a gente cria esses modelos e teorias, eles estão escritos numa linguagem específica. Que linguagem é essa? É a linguagem matemática. Por que tem que ser a linguagem matemática? Porque só a linguagem matemática tem a capacidade, primeiro, de ser universal. Então é mais fácil eu conseguir me comunicar com diferentes culturas, se todas as culturas entenderem o que é essa linguagem matemática. Então você tem essa universalidade da linguagem. E segundo, que essa linguagem matemática ela é capaz de fazer previsões. Nossa, a gente tem um visitante aqui. Ele sempre fica aqui, esse cachorrinho? Não, Ah, tá. Então o outro falou, ó, vai lá que o pessoal proibiu. são dois. Mas não, deixa, né? Vai que ele tá gostando da aula. Tá? Gente, então assim, essa linguagem matemática ela é capaz de fazer previsões. Tá? E lembrando que assim, a gente vai chegar lá nesse assunto inicial do porquê que é difícil no vestibular. Mas para a gente entender como que uma linguagem matemática é capaz de fazer previsões, eu vou primeiro contar uma historinha aqui. Por volta do século 17 e 18, quando eu falo século 17 e 18, estou falando dos anos de 1600 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa. Começou a aparecer na Europa alguns cientistas que faziam estudo de gases, ou seja, verificar como é que um gás hidrogênio, gás oxigênio, como é que esse gás variava a temperatura e a pressão. Temperatura, vamos pensar que é algo que a gente mede com termômetro, e nessa época que eu estou falando, gente, foi quando começou a existir termômetro. Então os termômetros eles eram muito imprecisos, eles não eram tão bons assim, né? E pressão, a gente está falando de uma grandeza física que tem a ver com esse gás, as partículas desse gás elas vão batendo no recipiente onde ele está localizado. Consegue imaginar isso? Pensa, por exemplo, eu tenho uma vasilha com um gás dentro, essa vasilha está fechada. O que acontece com esse gás ali dentro? Tem partículas ali dentro que estão em movimento. E nesse movimento essas partículas fazem o quê? Elas vão batendo nas paredes desse recipiente. Visualizaram isso, gente? Essas batidas, elas exercem o quê? Uma pressão. Nossa, mas lá em 1700 a galera já estava falando de partículas, de átomo, qualquer coisa assim? Meio que já estava, viu, gente? Desde aquela época já se falava que a matéria era formada por partículas. Não era a única visão científica, existiam outras visões, mas essa já estava ali meio que junto na história também, ok? E aí, assim, com essas medidas, mesmo que elas fossem meio toscas, não tivessem tanta precisão, o que os cientistas da época começaram a reparar? Eles começaram a reparar que existe uma proporcionalidade entre temperatura e pressão de um gás. Isso eu vou ilustrar aqui com um gráfico. Lembrando que quando a gente faz gráfico, a gente também está falando de linguagem matemática, ok? Então, um gráfico de temperatura e pressão de um gás, como é que funciona? Vou colocar aqui no eixo vertical a temperatura de um gás. Vamos colocar aqui em graus Celsius. Eu vou colocar no eixo horizontal a pressão. A pressão, acho que eu nem vou especificar as unidades. Pode ser, sei lá, pressão em atmosferas. Aqui não importa tanto, o importante é mais a ideia. E aí, gente, para cada valor de temperatura de um determinado gás, pode ser gás oxigênio, pode ser gás carbônico, qualquer um desses. Para cada temperatura,
existia uma certa pressão que era medida nessa época, desde 1700 e pouco. Nem vou colocar os valores aqui, mas eu vou colocar alguns pontos nesse gráfico. Eu vou colocar esse ponto aqui, esse aqui e esse aqui. Posso até inventar uns números aqui, sei lá. Coloca aqui 1,5. Tá? E aí que a gente tem alguns valores de temperatura, sei lá, 40, 60, 80, qualquer coisa assim. Os números em si não são mais importantes. O mais importante é... Vocês conseguem perceber que por esse gráfico... O pessoal do fundo está conseguindo enxergar? Tá de boa? Beleza. Consegue perceber por esse gráfico que a gente tem 3 medidas aqui? Que 3 medidas? Quando a pressão vale 1, a temperatura vale 40. Quando a pressão vale 1,5, a temperatura vale 60. E quando vale, não coloquei ali, mas, sei lá, 2, vale 80. São 3 medidas diferentes, certo? Aí a galera olhava para isso e falou assim, será que existe um modelo que eu possa construir para me descrever como é que a temperatura e a pressão de um gás estão relacionados? Bom, aí a galera olhava para isso e falou assim, tem um modelo sim. Eu posso pensar que esses 3 pontos que eu obtive experimentalmente, eles na verdade são parte de uma tendência. Alguém consegue enxergar uma tendência aqui com esses 3 pontos? Maior a temperatura, maior a pressão. Quanto maior a temperatura, maior a pressão, legal. O que mais? Que outra tendência que a gente consegue verificar? Proporcionalidade. Proporcionalidade. Então, em termos de desenho, o que vocês acham que dá para desenhar aqui? O que dá para desenhar é... Você faz uma linha reta. Tudo bem? Gente, essa linha reta, matematicamente, significa que para cada valor de pressão existe um valor de temperatura. Então eu poderia pensar infinitos valores diferentes de pressão, e para esses infinitos valores de pressão eu tenho uma certa temperatura. É isso que a matemática me fala. Ali na situação real de experimento, eles tinham como ter a medida de infinitos valores? Não, eles faziam algumas medidas. Então qual que é a coisa assim por trás do modelo teórico científico escrito em linguagem matemática? Você vê parte da sua realidade, você vê uma parte dessa realidade e você constrói um modelo que possa te falar de toda essa realidade mesmo que você não enxergue. Qual foi o raciocínio desses cientistas desde essa época? Se existe essa proporcionalidade, eu posso construir um gráfico em linha reta. Vamos supor que seja verdade, que eu tenho um gráfico aqui em linha reta. Bom, se eu construir esse modelo me fala algo de diferente do que eu enxergava antes, esse modelo fala algo muito diferente e uma conclusão extremamente importante, que é o seguinte: existe um certo valor aqui onde a pressão seria o valor 0. O que será que está acontecendo com um gás em que a pressão ficou 0? Vocês conseguem imaginar? Lembra que o gás estava ali dentro do recipiente, as partículas iam batendo nesse recipiente, isso correspondia a uma pressão. Então vocês conseguem imaginar o que está acontecendo com esse gás para a pressão ficar 0? Como é que é? Eu não entendi, perdeu? Estava aberto. Se estava aberto. Não mas tudo isso são as medidas com o recipiente fechado. Tudo bem, se estivesse aberto, eu poderia pensar que seria 0 também. Mas tudo isso é com o recipiente fechado. Vamos ver se está fazendo sentido na nossa cabeça. Alguém tinha falado, existe uma proporcionalidade entre a temperatura e a pressão. Quanto menor a temperatura, mais frio, as partículas estão batendo com menos força. Pensa assim, está mais frio, as partículas estão mais paradinhas. Correto? Aí você vai resfriando, até chegar à pressão 0. Essa pressão 0, gente, como é que era a interpretação da época? Pressão 0 significa que as partículas ficaram paradas. Se elas ficam paradas, elas não têm mais como bater. Faz sentido isso para vocês? Tudo bem? Ok.
tinha a linha reta, e essa linha reta, se você souber matemática, saber como é que é a equação da reta dessa correspondente a esses 3 pontos, você consegue deduzir qual é o valor aqui. E aí, na época, a dedução é que era um valor próximo de menos 273, tá? Aqui o meu gráfico está desenhado bem, fora de escala, mas essa é a ideia que é mais importante. O que é esse menos 273? Gente, essa é a menor temperatura possível. Isso aqui tem uma expressão que é utilizada, talvez alguns já tenham ouvido falar, zero absoluto. O zero absoluto é a menor temperatura possível na matéria. Então olha só que negócio louco. Nessa época, cientistas sem nenhuma grande tecnologia estavam estudando como é que era a pressão e temperatura de um gás e chegaram à conclusão que existe uma temperatura que é a menor possível no universo. E essa temperatura, assim, claro, não tinha um grau de precisão muito alto, mas o valor até que estava correto. Assim, existe uma temperatura de menos 273,16 graus Celsius, que é a menor temperatura possível. Isso aí talvez alguns de vocês tenham visto na escola como o zero absoluto, que corresponde a 0 Kelvin, numa outra escala de temperatura. Aonde eu queria chegar com isso? Lembra que a gente começou discutindo, tipo, não dá para você fazer física, você estudar física, sem ter a parte das contas? Até daria. Só que se você não tiver a parte das contas, se você não tiver um modelo matemático, o que você perde? Você perde que você não consegue ver a tendência do que está acontecendo. Você não consegue fazer a previsão e você não consegue produzir novos conhecimentos a partir do seu modelo. Tudo bem? Fez sentido isso para vocês, gente? Por enquanto, perguntas, comentários? Então tá, então agora a gente já entende que para você poder fazer uma previsão, ele é muito de boa, né? Ele deve ter... Será que é ele ou é? É ele. Ele deve estar sentindo o cheiro dos meus bichos, no meu tênis, na minha roupa. Tem um monte de cachorro e gato em casa. Então, acho que ela vai contando, assim, ó. Tem uma escola lá que é legal, que a gente pode ficar andando por lá. Mas vamos lá, vamos tentar... É difícil, né? A gente conseguir manter o foco quando tem bichinhos, assim, legais, assim. Mas vamos lá, vamos tentar manter o foco. Então, gente, se você tiver um modelo que é quantitativo, matemático, e aí esse modelo pode ser uma equação, pode ser um gráfico, igual eu fiz aqui, mas tem que ter um aspecto matemático. Se você tiver esse aspecto matemático, você consegue fazer previsão e você consegue obter novas informações. Você consegue obter novos insights sobre como que o universo funciona. Tá? Por isso que a gente tem que ter essa parte matemática. E por isso que quando a gente está vendo física no ensino médio, estudando para vestibular, por isso que é exigido que você tenha um certo domínio de fórmulas de física, de como fazer contas para encontrar resultados de alguma grandeza física. Por isso que existe essa exigência. Ok? Deixa eu ver se eu ia falar mais alguma coisa sobre isso. E aí vem aquela parte, né? Por que então é tão difícil a gente conseguir fazer as questões de física no vestibular? Tem a ver com esse aspecto matemático? Esse aspecto quantitativo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão no vestibular, o que é mais fácil? Fazer as questões de física ou fazer as questões de geografia? As questões de física ou as questões de história? Aí teve algumas pessoas falando física. Então, história é uma ciência mais fácil? Oi, pode falar. Professor, no espaço de impressão, certo? No espaço? Depende. Geralmente a gente está falando de pressão quando você tem um recipiente fechado. Mas assim, de certa forma até dá para considerar, se você encara
proporcionalidade de temperatura e pressão, você pode falar que numa determinada situação que você tem um gás a uma certa temperatura, aquilo corresponde a uma certa pressão. Então, tipo, para responder o pergunta, pode perguntar, tipo, se não espaço de pressão, por que a temperatura é abaixo de 0? Então, veja que a temperatura ser abaixo de 0 graus Celsius, né, quando a gente fala abaixo de 0, geralmente está se referindo à escala Celsius. A temperatura estar abaixo de 0 graus Celsius significa que ainda tem uma temperatura suficiente para que as moléculas estejam se movimentando. A gente vai falar várias vezes mais para frente no nosso curso que a temperatura é uma medida que corresponde ao grau de agitação das partículas. Quanto maior a temperatura, quanto mais quente tiver, mais as partículas estão agitadas. Tudo bem até aqui? Então, assim, existe para menos 1 grau Celsius, existe uma certa agitação. Para menos 3 graus Celsius também existe. Para menos 50 graus Celsius, existe ainda uma certa agitação. Quando está em menos 270 graus Celsius, aí essa agitação já é bem pequena. E menos 273, acabou. Ok? Então veja que a temperatura está negativa, existe também uma certa agitação, o que corresponderia a um valor de pressão. Ok? Respondido? Beleza. Então, gente, quando eu perguntei para vocês se é mais fácil história e geografia, foi uma pegadinha, porque, gente, na boa, o que é história, por exemplo? Peraí, rapidinho, já te dou a palavra. O que é história? A gente está falando do estudo de como sociedades humanas se desenvolvem ao longo do tempo, evoluem, se modificam. Gente, isso é um assunto simples. É fácil a gente entender como que essas sociedades se modificaram lá no passado e foram evoluindo. Não, é um assunto complexo pra cacete. E por que a gente tem mais facilidade na hora do vestibular? A diferença está na linguagem. Eu, sinceramente, assim, depois de entender o que é física, a conclusão inevitável é que física é um assunto que tenta simplificar as coisas. Parece que eu estou zoando com a cara de vocês, mas não é. Física é um assunto que tenta simplificar o que é o universo. É que assim, a física tem uma certa ambição, que é muito grande, que é entender o universo inteiro. Mas tentar simplificar, construir modelos que sejam mais simples do que é a realidade, que a realidade é sempre muito mais complicada. A física tenta simplificar. E quando a gente está falando de ciências humanas, tipo história e geografia, são ciências que envolvem assuntos tão complexos, com tantas variáveis, com tantas coisas difíceis de você modelar, que essas ciências elas tratam de assuntos mais complexos que a física. Tá? Só que a diferença é que a física, a química, todas essas ciências naturais que fazem uso da linguagem matemática, elas justamente estão fazendo uso de uma linguagem que geralmente a gente não tem contato no nosso dia a dia. E é aí que faz esse contraste de vocês acharem que história e geografia são mais fáceis. É a linguagem que a gente está usando. Tá? Por quê? Olha, eu tenho uma certa aflição quando as pessoas sabem que eu sou professor de física e falam para mim: ah, eu sou péssima em exatas. Ah, não, eu não tenho jeito para isso. Ah, porque não é comigo isso aí. Gente, não existe isso. Quando alguém fala para mim: ah, sou péssimo em exatas, o que eu escuto é a mesma coisa de alguém aqui. Tem alguém aqui que fala chinês? Mandarim? Alguém fala chinês? Não, então eu posso fazer essa analogia. Alguém dessa sala fala assim: ah, eu sou péssimo em interpretar a poesia chinesa. Peraí, não tem muito sentido nessa frase, né? Como é que eu vou saber interpretar a poesia chinesa se eu não sei nem aquela língua onde está escrito aquele poema? Perceberam que não faz sentido? Eu primeiro preciso conhecer, dominar a linguagem, para depois entender quais são as nuances da poesia chinesa. Tudo bem? Então, a mesma coisa. Não faz muito sentido vocês acharem que são ruins em resolver questão de física, sem antes vocês entenderem como é que é essa linguagem que estão escritas essas questões. Não existe isso de vocês serem ruins em física. O que existe é que vocês precisam
primeiro dominar essa linguagem. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Tá? Como é que a gente faz para dominar uma nova língua, então? Essa linguagem matemática, ela precisa ser... Vocês precisam se tornar fluentes nessa língua, porque o vestibular, gente, é um negócio cruel. As questões difíceis no vestibular, elas não estão para quem começou a lidar com essa linguagem agora. Elas estão para quem já tem uma certa fluência. Então demora para isso acontecer. Então como é que a gente faz para adquirir essa fluência? Já viu um caso de gente que estuda ou estudou em escola de inglês e que ficou, tipo, sei lá, não sei quantos anos numa escola de inglês e não aprendeu a falar inglês? Já viram isso? Eu conheço pessoas assim, tipo, fez escola de inglês, mas não sabe falar inglês. Como é que uma pessoa faz para aprender inglês, gente? Na real, assim, na prática, como é que a pessoa faz? Se vocês quiserem aprender inglês, o que vocês vão ter que fazer? Estudar, o que mais? Falar com outra pessoa. Então, a gente vê casos de pessoa que aprende rápido inglês quando a pessoa vai trabalhar num país de língua inglesa. Porque a pessoa precisa se virar. Ou então quando é alguém que está num lance assim, tipo, de sempre entrar ali num aplicativo, num programa que tem com quem ela converse naquela língua. Então vocês percebem que para você adquirir essa nova fluência, não tem jeito, vocês precisam fazer com que essa nova linguagem seja inserida no dia a dia de vocês, tá? Então, para vocês estudar física para o vestibular, o que é recomendável? Que vocês estudem mais de uma vez por semana, tá? Mesmo que seja um pouquinho, você não precisa ficar 3 horas direto estudando, mas se você pegar meia hora, 3 vezes por semana, aí vocês vão pegando rápido como é que funciona o negócio. Mas é pensar que vocês estão aprendendo uma nova língua, tá? Não é que é mais difícil, é porque vocês precisam primeiro se tornar fluentes nessa língua, tá? Então, gente, a nossa aula, são 2 aulas, vai ter que horas mesmo? 7h40, né? Então, o que eu queria mostrar aqui nessa segunda metade é falar um pouquinho. Deixa eu ver. Que desligou aqui. Agora vai ligar. Eu queria falar um pouquinho sobre quais são os pré-requisitos matemáticos para a gente conseguir fazer as questões de física, tá? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre que tipo de conta vocês precisam saber fazer. Desculpa, você estava com a mão levantada há muito tempo, eu esqueci de você. Qual que é o seu nome? Yuri. Yuri. Desculpa, Yuri, pode falar de novo. A gente estava conversando aqui sobre se tipo, o plasma fosse considerado um quarto estado da matéria, ou tipo, se tivesse um quinto. Só que eu não consegui explicar para ele como de um número fácil o que seria o plasma. O plasma, gente, o Yuri está fazendo a pergunta sobre o que é o plasma em termos de estado da matéria. Geralmente, os estados da matéria que a gente conhece, que a gente tem mais familiaridade, é o estado sólido, líquido e gasoso, né? O plasma, na verdade, é um estado muito parecido com um gás. O plasma é como se fosse um gás, no sentido de que as partículas estão relativamente separadas umas das outras, as partículas estão livres umas das outras. Só que a diferença do plasma para o gás é que o plasma ele é ionizado. Então, o que você vai encontrar muito comum, Yuri, é a frase assim, que o plasma é um gás ionizado. O que isso significa? Que as moléculas desse gás perderam elétrons e se transformaram em íons. Né? O que é um íon? É um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Né? O que é mais comum, o caso mais comum é nesse gás, as moléculas perderem alguns elétrons, ou seja, vai se transformar em um íon de carga positiva, e aí esse gás ionizado é chamado de plasma. Geralmente você tem esse estado quando você tem um gás extremamente quente, que é o caso, por exemplo, de estrelas. Então estrelas, o estado da matéria de uma estrela é de plasma, ok? É um gás ionizado. Tem também o quinto estado da matéria, na verdade, dependendo de com quem você conversar no campo da física, você vai poder falar que vai ter outros estados mais estranhos.
Mas o que é considerado o quinto estado também muito comumente é o condensado de Bose-Einstein, que é mais ou menos como é que a matéria fica quando você tem a temperatura extremamente fria, tá? Mas aí é um pouquinho mais complicado de explicar. Gente, então vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui o zoom. Esses slides, então, eles... Estão conseguindo enxergar aí o pessoal do fundo? Esses slides eles estão nesse endereço. Quem quiser pode testar aí com o celular para ver se está acessando normalmente. bit.ly/prof. Gabriel _aula 0. Eu vou tentar deixar um pouquinho mais. E aí... Acho que assim vai ficar melhor para enxergar. E aí tá o meu e-mail também. Oi? Ah, então firmeza, tá ótimo. Tem meu e-mail também para se vocês quiserem fazer qualquer pergunta. Então o que a gente precisava saber de matemática para poder resolver problemas de física, tá? A primeira coisa, deixa eu ajustar aqui que ficou um pouquinho fora. Primeira coisa, gente, eu estou falando aqui que isso aqui é matemática básica, mas o fato de ser matemática básica não significa que é matemática fácil, tá? Eu vou ter que diminuir um pouquinho mesmo. E aí depois a gente vai dando zoom. Então, quais são os assuntos aqui que vocês precisam dominar desde agora, né? Lembrando, não significa que seja matemática fácil, mas significa simplesmente que é algo que vocês têm que correr atrás desde agora, tá? Se isso aqui vocês tiverem dificuldade com algum desses tópicos, então é bom tentar usar essas primeiras semanas do curso para correr atrás dessa parte. Equações de primeiro grau, primeira coisa muito importante, saber fazer continha de encontrar o valor de x. A única diferença é que em física, geralmente não vai usar o x como uma letra, a gente vai usar a letra da grandeza física que a gente está querendo encontrar o valor. Por exemplo, v para velocidade, né? Mas a técnica é a mesma, saber resolver a equação de primeiro grau, saber encontrar o valor de uma variável com uma fórmula matemática. Então, a primeira coisa é isso, eu acho que é o que aparece assim, de mais fundamental. A segunda coisa, fazer operações com números decimais. O que eu estou falando aqui, operações com números decimais? Saber fazer conta com vírgula, tá? E isso é uma coisa que é muito comum, é muito mais comum do que vocês pensam. O número de vezes de pessoas que chegaram para mim e falaram assim: professor, eu tenho vergonha de falar, mas eu não sei fazer divisão com vírgula, tá? Não tem vergonha nenhuma. Se vocês saírem na rua e perguntarem para as pessoas por aí quem sabe fazer conta com vírgula, vai ser assim, tipo, a exceção da exceção. Geralmente as pessoas têm dificuldade com isso mesmo. É algo que vocês precisam ver desde agora, então procurar. Se tiver dificuldade com isso, procura umas videoaulas sobre o assunto. Esses slides aqui, no final, eu deixo 2 listas de exercícios só sobre esses temas. E aí vocês podem ver esses exercícios. Se tiver dúvida, entrar em contato comigo. Vai ter plantão, né? Terceiro tópico. Frações. Então aqui saber fazer soma e subtração de fração, que é o que geralmente vocês aprenderam a fazer usando MMC, tá? Depois eu vou mostrar aqui um jeito que eu acho que é um pouquinho mais simples do que fazer o MMC. Saber fazer divisão, multiplicação de fração. Divisão, multiplicação é até mais fácil do que a soma e subtração, tá? Vou mostrar aqui. Equação de segundo grau também, né? Saber fazer Bhaskara. Não é sempre que vocês vão ter que fazer isso, mas de vez em quando vai aparecer. Notação científica, extremamente importante, tá? Como escrever números grandes e pequenos, isso é muito comum, tá? Por que isso é importante? O exemplo que eu gosto de dar é sobre o mol. O que é o mol? A gente vê isso muito em química, né? A história do mol. Vocês fazem ideia do que é o mol? O quê? O mol, gente, é um número. Quando a gente fala 1 mol de moléculas, 1 mol de átomos, a gente está falando da mesma forma que a gente falaria 1 dúzia de cadeiras, 1 dúzia de computadores. O mol é simplesmente uma palavra para designar um número. Só que 1 dúzia é 12 e 1 mol é quanto? 1 mol é esse número aqui, ó, aproximadamente, né?
escrever aqui embaixo. 1 mol é aproximadamente 602 sextilhões de alguma coisa. 1 mol de moléculas, 602 sextilhões de moléculas, tá? Então, quando a gente tem que fazer conta com esse número, é prático a gente escrever esse número desse jeito? Não. Qual que é o esquema então? A gente vê o seguinte, ó. Tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros aqui nessa bagaça. Então o que a gente pode fazer? A gente pode escrever que ele é aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mas professor, não era 21 zeros? Eu conto os 21 zeros e eu conto essas duas casas até onde eu coloquei a vírgula. Tudo bem, gente? Isso é notação científica. Isso aqui vai ser útil então para escrever números grandes e pequenos. Então você tem que saber fazer conta com esse número. Como é que eu faço para multiplicar esse número por uma outra quantidade? Sei lá, como é que eu faço para fazer isso aqui? Multiplicado por 2 vezes 10 elevado à terceira. Aí você tem que saber fazer contas com potências, né? Nesse caso aqui, você tem que fazer o seguinte. Você multiplica quem não é a potência. Quem que não é a potência ali, gente? 6,02 e... Então você faz esse vezes esse. 12,04. E aí, separadamente, você multiplica as potências. E aí, para multiplicar as potências, tem uma regrinha, tá? A regrinha é, se a potência for com a mesma base, e quando a gente vai usar essas potências em notação científica, é sempre a base 10, então você mantém a base, que é o 10, e no caso da multiplicação, você faz o que com os expoentes? Soma. Soma no caso da multiplicação. Se fosse divisão, subtrair os expoentes. Então, esse com esse, 26, né? Ok. Conversão de unidades. Isso aqui você tem que saber fazer o tempo todo. Saber transformar unidades de distância, tempo, massa. Então, por exemplo, o que acontece em física é que quando você tem uma certa fórmula, essa fórmula geralmente ela vai estar sendo dada se as suas grandezas estiverem em uma unidade específica. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a forma de, depois eu vou mostrar aqui, de energia cinética em que a massa tem que estar em quilogramas. Ah, mas o meu exercício me deu uma massa em gramas. Então você vai ter que saber se virar para fazer a transformação do sua quantidade em gramas para quilogramas. Ok? Então vamos ver cada um desses casos aqui, um exemplo em cada caso. Gente, os slides eles vão estar meio difícil de enxergar, principalmente para quem está no fundo. Só que, na verdade, assim, eu não sabia que a sala ia ser tão grande. Então, das próximas vezes, eu trazer um slide com outra combinação de cor, com outro esquema, para ficar mais fácil de enxergar. Hoje, eu vou meio que falando qualquer coisa que vocês não estiverem conseguindo enxergar. Vão perguntando e depois vocês podem acompanhar aí, que eu acho que isso aqui já foi colocado no grupo de vocês, esses slides, ok? Então, primeiro exemplo aqui, saber fazer uso de... saber fazer conta com um número com vírgula, né? Operações com decimais. O exemplo que eu estou dando é um de conversão de velocidades, ok? O que acontece? É muito comum você ter situações onde um corpo tem uma certa velocidade em quilômetros por hora e você precise transformar para metros por segundo, tá? Nossa, aqui está mais complicado do que o normal. Deixa eu ver se eu der zoom vai melhorar. Então nesse caso aqui, ó, você tem aqui uma determinada aeronave com velocidade de 725 km por hora. Como é que eu faço para determinar essa velocidade em metros por segundo, tá? Aqui, gente, os exemplos que eu estou tratando, eu não estou dando a contextualização, né? Mas por que apareceu esse problema? É só para a gente ver quais são as contas quais são as técnicas de matemática necessárias. Nesse caso, existe uma regrinha, ó. Se você tem a sua velocidade em km por hora e quer transformar para metros por segundo, a regrinha diz que eu tenho que fazer o quê? Pega o meu número e divide por 3,6. E aí tem o contrário, né? Se você tem metros por segundo e quer transformar para km por hora, você faz o inverso. Tá? Como é que funciona aqui, então, essa divisão? Então, vocês têm que saber fazer essa divisão aqui, 725 por 3,6.
Tá? Qual que é o primeiro passo para fazer essa conta, gente? 725 dividido por 3,6. Como é que... Lembrando que no vestibular você não vai poder fazer conta na calculadora. Então, o que você vai ter que fazer aí? Tem o lance da vírgula, né? Como é que faz com essa vírgula aí? O 3,6 tem uma casa depois da vírgula. E o 725 não tem nenhuma casa depois da vírgula. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que igualar o número de casas depois da vírgula. Então, eu vou fazer o quê? 725,0 dividido por 3,6. Agora, cada número tem uma casa depois da vírgula. Faço isso para quê? Para poder cortar a vírgula. Tá? Então, cortei a vírgula. A conta que eu tenho que fazer, então, é 7.250 dividido por 36. Ok? E aí, primeiro passo para fazer essa conta, gente? Qual que é? Vamos lá, vocês estão fazendo essa conta na hora do vestibular, como é que vocês fazem essa conta então? O 7 dá para dividir por 36? Não, tem que pegar o 7 e o 2, 72. Aí vocês vão ter que pensar em como que seria a tabuada do 36. Nossa, professor, mas eu não decorei a tabuada do 36. Tudo bem, ninguém decorou. O que você vai fazer na hora faz ali do lado uma mini tabuada. 36 vezes 1 igual a 36. 36 vezes 2 igual a 72. Opa, já achou. Então, vezes 2. Aqui sobrou 0. Qual que é o próximo passo? Baixo 5. 5 dá para dividir por 36? Então tem que fazer o quê? Baixar o 0, né? 50 dá para dividir por 36, certo? Baixo 0, 50 dividido por 36. Aí eu penso assim, 36 vezes 1 dá 36 menos que 50. Então eu vou colocar 1 aqui, certo? É isso aí? Não, tá errado. Tem que ter um 0. Por que tem que ter esse 0 aqui, gente? Lembra que vocês baixaram o 5 e depois vocês baixaram o 0? Tem uma regrinha de divisão que é assim, quando você baixar dois números na sequência, o que você tem que fazer? Colocar um 0 no quociente. Se não der errado, dá totalmente errado o seu resultado. Então tem que tomar esse cuidado porque é um erro comum isso na hora de fazer divisão. Baixou dois números, eu baixei o 5, baixei o 0, baixou dois números na sequência, põe um 0 aqui. Professor, e se eu baixar 3 números? Põe mais um 0 ali. Ok? Você só não vai colocar 0 aqui quando você só baixar 1 e já ser suficiente para fazer a divisão. Ficou claro? Aí o resto, gente, é fazer a conta, né? Aqui dá 201, aí eu vou fazendo a conta. Agora não tem mais ninguém para baixar. O que eu faço? Oi, pode falar. Dá zoom? Oi? Tá, vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, até aqui eu tinha feito 72 dividido por 36, correto? 36 vezes 2, 72, sobrou 0. O que eu faço? Eu tenho que baixar os próximos números. Eu baixo o 5, só que o 5 não é suficiente. Vocês concordam? O 5 não é suficiente para dividir o 36. Então eu tenho que baixar o próximo. Tem que baixar esse 0 aqui. Tá? Qual que é a regra aqui na hora de fazer divisão? Se você baixou só um número e continuou a sua conta, vai fazendo aqui os resultados no quociente normalmente. Se você baixou 2 de uma vez, aí você tem que colocar um 0 aqui. Tá? Por que vem essa regra? Aí a gente tem que entrar na discussão assim de o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo 50 unidades dividido por 36. 50 unidades dividido por 36, isso corresponde a uma unidade e sobra 14. Não é isso? Se eu colocar o meu número 1 aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar uma dezena. Então, não corresponderia a essa unidade. Então, tem que pensar nessa regrinha de toda vez que baixou dois números, você coloca um 0 no quociente. Colocou o 0 no quociente, aí você continua normalmente. Respondida a questão?
Beleza. Gente, chegou aqui, não tem mais quem baixar. O que eu vou fazer então? Aí eu penso que a minha conta original era 7.250 por 36. Eu posso pensar que na verdade eu tenho mais gente para baixar sim. Eu tenho infinitos zeros que estão implícitos aqui. Né? Eu posso pegar quantos eu quiser. Então eu vou pensar que esse 7.250 na verdade era 7.250,0. Então eu posso baixar um zero que não está aparecendo ali, mas eu baixo mesmo assim. Só que aí eu tenho que colocar a vírgula no quociente, certo? E aí você continua normalmente. Essa conta aqui vai ficar, não vai ser, então vamos parar em algum lugar, né? Vamos colocar aqui que parou aqui e já era, né? Não vou ficar continuando aqui a conta. Então o que eu estava querendo mostrar com esse exemplo? Vocês precisam lembrar essas regrinhas de divisão, tá? Porque vai aparecer para vocês, tá? Dúvida aqui? Tranquilo? Pode passar para o próximo exemplo? Diga. Eu não sabia desse negócio de abaixar o zero, não. Eu aprendi totalmente errado a vida toda. Então, Fazia totalmente errado. Mas, olha, não é a primeira vez que eu escuto isso, viu? O que acontece é assim, gente, eu sou professor de física, não sou professor de matemática. Então, eu explico desse jeito. Com certeza tem algumas explicações mais elaboradas de quem é professor de matemática mesmo. Só que o jeito mais fácil, assim, em termos operacionais, como é que funciona? Como é que você tem que fazer? Baixou 2, coloca um 0. Baixou 3, coloca 2 zeros. Isso em todas as divisões. É porque senão dá errado justamente... Ó, vamos supor, olha só que louco. Se vocês não tivessem colocado 0 aqui, qual o resultado que vocês teriam obtido? 21,3. E não está batendo. Por quê? Vamos pensar que você está pegando o número 720 e você está dividindo por uma quantidade um pouco maior que 3. Poxa, 720 para dividir por uma quantidade um pouco maior que 3, não faz sentido falar que dá 21. Tem que estar na casa das centenas, né? 201. Aí, beleza, aí tá batendo. Mas assim, a explicação que eu sei dar é baixou 2, coloca um 0 e já era. Tá? E não é a primeira vez que eu vejo gente falando assim, nossa, mas eu não sabia disso. Né? Veja, é uma coisa que é considerada básica, mas às vezes a gente não sabe mesmo. Então, tudo bem, a gente só tem que aprender. Vamos lá, uso de frações. Aqui eu estou, de novo, não estou colocando a contextualização dos problemas, estou colocando só alguns exemplos para vocês verem quais técnicas matemáticas são utilizadas, tá? Eita, tá bem longe aqui. Então o problema que eu vou colocar aqui é relacionado a circuitos elétricos, tá? Circuitos elétricos eu tenho aqui uma montagem, né? Esses desenhos aqui representam 2 circuitos elétricos. Basicamente, para eu ter um circuito elétrico, eu tenho que ter uma fonte, tipo uma bateria, uma pilha, e eu tenho que ter resistores. É o tipo de circuito mais básico que existe. Você tem fonte e resistores. O que seria um resistor? Pode ser uma lâmpada. Pode ser uma resistência de chuveiro, ok? E aí esses resistores eles têm medida de resistência, tá? Então aqui eu tenho para esse circuito A 10 ohms e 20 ohms. E para o circuito B eu tenho 5 ohms e 40 ohms, 2 resistências em cada circuito, ok? Gente, para determinar a resistência equivalente, quando eu tenho um circuito que tenha mais de uma resistência, eu posso fazer a resistência equivalente desse circuito. E aí tem uma fórmula para isso. E a fórmula é como? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência do primeiro mais 1 sobre a resistência do segundo. Estou falando dos resistores aqui, tudo bem? Então existe uma resistência equivalente para circuitos quando você tem 2 resistores em paralelo. O que significa em paralelo? Aqui, gente, essa montagem do circuito, ela representa o seguinte. Você tem uma fonte aqui, tipo uma pilha. A corrente elétrica, ela sai da pilha e ela está passando pelos fios do seu circuito. Passou pelos fios, chegou aqui, uma parte da corrente elétrica vem para esse resistor e outra parte vem para cá. Toda vez que você tem uma separação da corrente, a gente fala que esses resistores estão em paralelo. Até aqui tudo bem? Perguntas? Então, tudo bem. 2 resistores em paralelos, eu tenho essa fórmula aqui. Aqui no meu exercício eu tenho 2
circuitos, cada um com 2 resistores. E a pergunta do exercício que eu estou colocando aqui é: calcule a razão entre as resistências equivalentes do circuito A e do circuito B. Aqui é um exemplo mais complicado, tá, gente? Esse. Primeiro, o que significa calcular a razão? Isso aparece muito no Enem, tá? No Enem aparece às vezes a questão que você tem que calcular a razão entre duas grandezas. O que significa calcular a razão? Dividir. Boa. Quem tinha falado? É isso aí. Razão é a mesma coisa que fração, que é a mesma coisa que divisão. Tá? Entre resistência equivalente do A e resistência equivalente do B. Aí você tem que olhar pela ordem da frase. Se é entre a resistência do A e do B, você tem que fazer resistência equivalente do A dividido pela resistência equivalente do B. Se você trocar a ordem da frase, aí você vai fazer também trocar a ordem na divisão, tá? Então basicamente é razão entre A e B, A dividido por B. Razão entre B e A, B dividido por A. Ok? Beleza, então eu tenho a fórmula, né? Nossa, eu vou ter que usar essa fórmula para esse circuito e calculo a resistência equivalente do A. Uso a mesma fórmula para esse circuito e calculo a resistência equivalente do B. Então vocês vão ter que saber se virar aí com as frações. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu só troquei na fórmula, tá, gente? Eu coloquei 1 sobre a resistência equivalente do A é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Beleza? Próximo passo. Como é que eu faço a soma dessas frações, gente? Na verdade era isso que eu queria explicar. Como é que soma a fração? Eu posso simplesmente fazer 1 mais 1, 2, 10 mais 20, 30, é isso? Não, tem um problema aqui na hora de somar, que é o quê? Os denominadores não estão iguais. Se os denominadores estivessem iguais, eu poderia simplesmente fazer esse mais esse e copiar o denominador. Seria isso. Não estão. Então o que tem que fazer? Aí muita gente vai pensar assim, não é aí que vai ter que fazer o MMC? Tipo, fazer o MMC, aí tem aquele lance, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tem toda essa papagaiada, né? Gente, mas tem um jeito que é mais fácil aqui. Eu não comecei dizendo que o denominador tem que estar igual? Não está igual. Será que tem um jeito de fazer com que eles fiquem iguais? Isso, multiplicando. Por quê, gente? Porque, vejam só que qualquer fração eu posso multiplicar pela mesma quantidade em cima e embaixo. Por exemplo, a minha primeira fração é 1 sobre 10, né? 1/10. Essa fração 1/10, se eu quiser multiplicar por 4 em cima e embaixo, eu posso. E aí ela vai ficar 4 sobre 40. A única regra que eu tenho que seguir é, se eu usei um número para multiplicar embaixo, eu tenho que usar o mesmo número para multiplicar em cima. Então vamos aproveitar disso para deixar as frações com o denominador igual. Vocês conseguem olhar para essas frações e pensar o que vocês podem usar na hora de multiplicar para ficar com o mesmo denominador? Fração 1 sobre 10. Como é que a gente pode transformar essa fração de um jeito que fique os dois denominadores iguais? Multiplicando por 2. Qual é a regrinha? Se eu quiser multiplicar por 2 é que eu posso? Pode, mas você tem que multiplicar em cima também. Então como é que ficou aqui, gente? Ficou isso, né? Agora tá fácil para fazer essa soma? O pessoal tá conseguindo enxergar? Agora tá fácil. Por que tá fácil? Copio o denominador e faço a soma em cima. Lembrando que o que eu quero fazer é calcular a resistência equivalente do A, fazer a mesma coisa para o B e depois fazer a razão. Aqui eu tenho 1 sobre RA, era essa a fórmula da resistência equivalente. 1 sobre RA não me resolve a vida. Eu quero saber quanto que é a resistência equivalente do A, não o 1 dividido por RA. Aí tem um truque aqui, tá, gente? Eu não quero saber quanto vale o RA, então eu vou inverter a fração. Posso fazer isso, inverter a fração? Pode com uma única condição. Qual que é? Se eu invertir desse lado, eu tenho que inverter o outro lado também. Pronto, achei a resistência equivalente do A.
Deu um trampinho, né? Pro B, vai ser o mesmo procedimento. Então, posso passar mais rápido para a parte do B? O procedimento é o mesmo, só mudam os números. O que vai mudar é que no B, o que vai acontecer? Você vai usar o 5 e o 40. Tudo bem? Então, vai ser 1 sobre RB é igual a... 1 sobre RB é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 40. Aí o que eu estou fazendo? Estou multiplicando por 8 para ficar todo mundo sobre 40, tá? Vou passar aqui rapidinho, gente. Por enquanto, tá fácil, tá difícil? O que vocês acham? Dá para passar mais rápido esse tipo de assunto? Tá bom desse jeito? É melhor não passar mais rápido. Beleza. Tá, lembra qual que era o exercício? Calcule a razão entre as resistências. O que era mesmo razão, gente? Razão é a divisão entre as resistências do A e do B. Eu tenho que dividir esse troço por esse troço. Ok? Vamos lá então, como é que faz essa divisão? Poxa, se tivesse um botão aqui que eu pudesse passar o slide... Ah não, tinha que estar conectado lá. Como é que faço essa divisão? Olha o monstrinho aqui que ficou, gente. Esse número dividido por esse. A gente olha assim, parece que é um negócio super difícil, né? Vocês vão ver que é fácil. Tá? Como é que eu faço divisão de fração, gente? Vocês lembram? Repete a primeira fração, inverte a segunda e coloca as duas para multiplicar. É isso aí, gente. Muito bom. Então, olha só como é que ficou. Repeti a primeira fração e multipliquei pelo inverso. Tem pergunta? Na verdade, sobre a divisão de fração, eu aprendi um macete que para mim ficou bem mais fácil de entender. Minha professora chamava de barrigão, barriguinha. O 20 vezes o 9 e o 3 vezes o 40. Aí multiplica assim, tipo barrigão, barriguinha. Barrigão, barriguinha. E depois ia simplificando, chegava no resultado. Pra mim foi mais legal. É um jeito possível também. Então, barrigão é fazer 20 vezes 9. Isso. E barriguinha é fazer 3 vezes 40. E tudo isso está multiplicando. Tá, dá certo isso. Legal. Então, essa história do barrigão, barriguinha é porque... Por que vem esse macete aí? Qual que é o seu nome? Emily. Que a Emily falou pra gente. Porque a gente vai ter que fazer a multiplicação dessas frações. Lembra que eu comentei com vocês? Multiplicação é mais fácil do que fazer soma, quando for fração? Por que multiplicação é fazer mais fácil? Porque você vai fazer esse vezes esse, 20 vezes 9, e embaixo vai ficar 3 vezes 40, tá? E aí a Emily comentou, depois você vai ter que simplificar. Beleza. Aqui eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou fazer de um jeito que vocês já se acostumem a ver. É muito comum, às vezes, vocês verem resolução de exercício em que tem um monte de coisa cortada. Cortou aqui em cima, cortou aqui embaixo. E às vezes a pessoa fica assim, nossa, mas por que é esse lance de cortar? Como é que funciona esse negócio de cortar? Cortar é quando você tem justamente uma simplificação das suas frações. Toda vez que você tem frações multiplicadas, você pode cortar um número de cima com um número de baixo. Esse negócio de cortar significa o quê? Você dividir por uma mesma quantidade em cima e embaixo. Por exemplo, olha as quantidades que eu tenho. Eu tenho o 20 e o 9 em cima. Embaixo eu tenho o 3 e o 40. Vocês conseguem olhar para esses números e pensar quem que dá para você usar para dividir por um mesmo número em cima e embaixo? Vou dar uma dica. O 20 e o 40. Dá para você dividir por uma mesma quantidade? Que quantidade? Dá para dividir por 20. Ótimo. Vamos fazer isso? Cortei. 20 dividido por 20 vai dar 1. 40 dividido por 20 vai dar 2. Não sei se está muito difícil, pessoal, aí de todo mundo chegar, mas tem o número 2 aqui, tá? O que é esse 2? 40 dividido por 20. Em cima ficou 1. Gente, em cima ficou 1. Eu preciso escrever o 1 aqui? Não, por que você precisa escrever o 1 ali em cima? Porque o 1 vai multiplicar, então não vai fazer diferença nenhuma. 1 multiplicando, eu posso simplesmente ignorar. 9 e 3 aqui, gente. 9 e 3 como é que vai ficar?
Você pode fazer simplesmente 9 dividido por 3. 3. Ou seja, como é que ficou aqui, gente? A razão ficou 3 sobre 2. E aí o que é comum em questão do Enem é você ter nas alternativas, você às vezes tem a alternativa escrita na forma de fração, às vezes tem escrito na forma decimal. Você tem que olhar para o 3 sobre 2 e saber que isso é 1,5, né? Afinal de contas, a fração 3 sobre 2 é a mesma coisa que a divisão 3 dividido por 2, ok? Perguntas nesse caso aqui, gente? Então toda vez que vocês verem essa coisa de cortar, cortar significa você dividir por uma mesma quantidade em cima e embaixo, tá? Perguntas, dúvidas? Vamos para o próximo, então? Deixa eu ver qual o tamanho que fica aqui de longe. É mais fácil fazer esse lance de dar zoom, né? Então, gente, exemplo 3. Equação de energia cinética. Toda vez que você tiver um corpo com uma certa velocidade, esse corpo tem uma energia cinética, tá? E aí existe uma fórmula para relacionar a energia cinética, a massa e a velocidade de um corpo. E essa fórmula está sendo mostrada na lousa. Energia cinética é igual a massa do corpo multiplicado pela sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Só que uma coisa que às vezes dificulta, lembra, tudo isso é a gente se imergir, a gente adquirir fluência na linguagem da física. Uma das características da linguagem da física é que toda vez que estiver lidando com uma fórmula, não é só a fórmula que importa e não é só você saber quem que é cada letrinha. Você tem que saber qual é a unidade correta para essas letrinhas, para essas grandezas. Então, aqui, gente, como é que funciona? Nessa fórmula, sua energia tem que estar em joules. É a unidade de energia nessa fórmula. A sua massa tem que estar em quilogramas. Ah, mas professor, meu exercício deu uma massa em gramas. O que eu faço? Choro? Não, você vai ter que transformar esse número em gramas para quilogramas. Tudo bem? A velocidade tem que estar em metros por segundo. Professor, mas meu exercício me deu velocidade em quilômetros por hora. O que eu faço? Vamos ver se vocês vão lembrar lá do primeiro exemplo. Divide por 3,6. Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Então, como é que é o meu exercício aqui? Determine a velocidade de uma bola de 500 gramas que possui 100 joules de energia cinética. Vocês têm ideia aí, então, do que a gente tem que fazer nesse exercício? Tá fácil? Tá difícil? O que vocês acham? A fórmula está ali do lado. A primeira coisa que vocês têm que fazer numa questão de física assim é começar a identificar quem é que foi dado de informação e quem é que está sendo perguntado. A pergunta do exercício aqui, eu preciso descobrir o que, gente? Quem é que eu preciso descobrir? Velocidade. O que foi dado? A massa e Energia cinética. a massa e a energia cinética. Opa, eu quero saber velocidade e eu tenho a massa e a velocidade. Aliás, a massa e a energia cinética. Eu conheço alguma coisa que relaciona essas três coisas? Se você estudar a parte de energia, você vai conhecer essa formulinha aqui. Então tá, então eu vou usar essa formulinha. Tem algum problema com as unidades aí, gente? A velocidade é o que eu quero saber. A energia cinética, 100 joules. Foi dado o valor dos 100 joules aqui, no lugar do E. E a massa, é só colocar o 500 no lugar do M? É isso? Qual que é o problema da massa aí, gente? Tem que transformar em quilograma. Alguém faz ideia? 500 gramas, como é que transforma para quilogramas? Divide por 1000, né? Divide. Como é que eu vou saber se é para dividir e multiplicar? Na real, gente, eu nunca sabia se era para multiplicar ou dividir. O que eu fazia um negócio mais longo, mas na época da escola eu fazia isso para não errar. Eu fazia uma regra de 3. Como é que era a regra de 3 que eu fazia? 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. E aí no meu exercício é 500 gramas, então eu coloco esse 500 gramas embaixo do 1000 gramas. E aí fazer a regra de 3.
Se vocês acharem que isso é muito comprido, vocês podem meio que fazer na base do raciocínio, que vai ser bem fácil. Vamos pensar assim. 1 kg é 1000 gramas, correto? 500 gramas. Eu não estou pegando a metade? Então, se eu estou pegando a metade, quanto que é isso? Como é que eu escrevo metade em termos de numeração decimal? 0,5. Então, olha só como é que ficou. Quer dizer, olha não, porque não está no zoom. Olha só como é que ficou, gente. Beleza? Substituindo a fórmula. Lembra que eu comentei com vocês que você tem que saber fazer equação de primeiro grau? Na prática, em física, saber fazer equação de primeiro grau é quando você tem uma letrinha que você quer descobrir o valor, você tem que saber quais são as operações matemáticas que você pode fazer, qual que é a maracutaia que você pode fazer aqui para encontrar a sua letrinha. Como é que funciona isso? Você tem o 2 aqui embaixo dividindo. Você tem o meio multiplicando. Vocês já conseguem imaginar o que a gente vai fazer? Isso, separar as letras do número. Eu preciso me livrar do meio e do 2 para ficar só o v quadrado, né? Então, como é que eu faço isso? O 2 está dividindo embaixo, vai para lá multiplicando. O meio está multiplicando, vai para lá dividindo. Tá vendo? Tudo bem? Aí, dividir por meio, macete, tá? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, deu 400 aqui. Terminou aqui? Não. Por que não terminou? Eu queria determinar a velocidade. Eu determinei v ao quadrado. Tira a raiz quadrada, então. Qual é a raiz quadrada de 400? Aí, assim, gente, matematicamente, o certo é você falar que tem um valor positivo e um negativo dessa raiz, tá? Raiz quadrada de 400 vai dar 20, então a princípio eu teria menos 20 e o 20 como resultados. Só que nesse contexto, determinar a velocidade aqui da bola, não teria muito por que eu falar menos 20, tá? Então eu posso simplesmente falar que é 20 metros por segundo. Gente, fácil esse exemplo. Vamos passar para o próximo, então? Perguntas? Então vamos lá. Não sei se a gente vai conseguir. É até 7h40, né? Dá tempo de fazer mais esse. Vou fazer o seguinte, eu vou pular esse, eu vou passar o outro. Lembrando que esses slides, gente, eu vou tentar sempre fazer esse esquema em que se você colocar para apresentar, você tem a questão e conforme você vai avançando, você vai fazendo parte por parte da questão. Isso eu fiz desse jeito para quê? Para que vocês tentem fazer, quando vocês estiverem estudando, vocês vão tentando fazer a questão em casa, e aí o que vocês não estiverem conseguindo fazer, você coloca para avançar, para ver cada passagem, ok? Eu vou passar esse exemplo para poder falar do outro que usa notação científica. Antes disso, só lembrar, existe aqui a questão de alguns prefixos de unidades que são importantes, ok? Esses prefixos são palavrinhas que vão antes da sua unidade, da sua grandeza, para se referir a um múltiplo. Como assim? O que significa falar centímetro? O que significa falar centímetro, gente? Quando a gente pega a palavra centímetro, tem dois elementos nessa palavra, o centi e o metro. Então, centímetro é alguma coisa relacionada a metro, tudo bem? Nesse caso, centi significa o quê? 0,01. Então, centímetro é 0,01 metro. Beleza? O que significa falar miligrama? A gente vê isso muito em remédio, né? Dosagem de remédio, né? Tantos miligramas. Isso é importante porque já tem vários casos de gente errando dosagem de remédio e tomando uma quantidade em gramas, quando era para tomar em miligramas, e a pessoa morre, tá? Isso já aconteceu, tem alguns casos assim, recentes. Então, quando a gente tem miligrama, o que significa falar 1 miligrama? Vamos olhar na nossa tabela aqui. Onde está o mili na nossa tabela? Aqui, gente. 10 elevado a menos 3. Não sei se o pessoal de trás está chegando aqui que tem um menos 3 no expoente. Tá? 0,001. Então, 1 miligrama é o quê? 0,001
grama, ok? Também tem como a gente fazer uma outra correspondência. 1 grama é 1000 miligramas. Dá para fazer essa correspondência também. O que significa a gente falar quilômetro? O que significa falar quilômetro, gente? 1000 metros. A gente vê isso na nossa tabela. O quilo é 10 a terceira. 10 a terceira é 1000. Tudo bem? Então essa tabela de prefixos, vocês precisam decorar isso? Alguns desses valores geralmente são dados quando você tem o uso dela na questão do vestibular. Então, pelo menos assim, pelo que eu lembro, o FUVEST costuma fornecer para o aluno que o micro é 10 a menos 6, o nano é 10 a menos 9, o mega é 10 elevado a 6. Mas não é sempre, viu? Tem casos assim, já vi questão de vestibular que o mega, a pessoa tinha que saber que o mega significa 10 elevado a 6, 1 milhão. Geralmente é dado giga, também geralmente é dado 10 elevado a 9. Agora, quais que vocês geralmente não são dados, assume-se que o aluno ou a aluna tenha isso já em mente. Geralmente não são dados o significado do mili, do cent e do quilo. Isso aí é tipo assim, vocês têm que saber isso aí. Ok? Vamos ver aqui então uma última questão sobre o uso de notação científica e conversão de unidades. Ok? Nessa questão eu vou falar aqui de uma equação usada no estudo de ondas. Tá? Essa equação relaciona a velocidade de uma onda com o seu comprimento de onda e a sua frequência. Tá? Velocidade V. Comprimento de onda, essa letra esquisita, uma letra do alfabeto grego, é uma letra que chama-se lambda, ok? E a frequência F. E aí talvez, se já tenham ouvido falar disso na escola, pelo fato dessa letra ser chamada de lambda, um jeito que as pessoas usam para decorar essa fórmula da velocidade, comprimento de onda e frequência, é falar que é a fórmula do vem lamber ferida, tá? Então essa fórmula aqui que relaciona essas três coisas, tem essas frases assim para ajudar a gente a lembrar se for alguma coisa nojenta, se for alguma coisa imprópria, né? Vocês podem pensar que o F é outra coisa, mas né? Aí vai da imaginação de vocês. Enfim, você tem essa fórmula aqui para relacionar essas três grandezas de uma onda. Toda fórmula de física tem aquele lance de você ter que usar a unidade correta, né? Como é que é a unidade correta aqui? Velocidade tem que ser em metros por segundo, comprimento de onda, o lambda, tem que ser em metros e a frequência tem que ser em hertz. Talvez você já tenha ouvido falar do hertz quando a gente tem frequências de coisas que são... frequência, gente, geralmente a gente está falando de número de ciclos que acontecem em 1 segundo. Então, na nossa questão aqui, eu tenho o seguinte. Um certo detector consegue captar radiação infravermelha de 1 milímetro de comprimento de onda. 1 milímetro de comprimento de onda, o que eu tenho que fazer, gente? Espera aí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ele não está pegando. Está muito para trás. Tudo bem, eu vou lendo aqui, depois vocês vão acompanhando o slide. Então, 1 milímetro de comprimento de onda. Isso aí foi o lambda, 1 milímetro. 1 vezes 10 a menos 3. Considerando que a radiação infravermelha se propaga na velocidade da luz, quer dizer, aqui está meio cortado mesmo. Peraí. Não sei por que saiu cortado aqui, gente. Mas tudo bem. Eu vou lendo para vocês, a gente vai tentando se virar assim mesmo. Então aqui o que saiu cortado é o valor da velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Ok? E a pergunta é, calcule a frequência dessa radiação em gigahertz. Giga, 10 elevado a 9. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que as unidades aqui, o comprimento de onda tem que ser em metros, então não posso simplesmente colocar 1 milímetro, tem que ser em metros. A velocidade tem que ser em metros por segundo. Tá? Como é que vai ficar?
Aqui, gente, cuidado com um erro comum quando tratar da velocidade da luz, a velocidade da luz é muito comum ela ser dada em quilômetros por segundo. E um erro comum é o aluno ou a aluna falar o seguinte, quilômetros por segundo eu vou ter que dividir por 3,6. Não é isso. Por que não é isso? Quando que a gente divide por 3,6 velocidade? Quando é quilômetros por hora e eu quero transformar para metros por segundo. Lembra do primeiro caso? Quilômetros por hora que eu transformo para metros por segundo. Nesse é um pouquinho diferente. É quilômetros por segundo. Então tem que pensar que essa luz ela percorreu 300 mil quilômetros. Em metros é 300 mil vezes 1000 metros por segundo. Então é acrescentar 3 zeros. Então, acrescentando 3 zeros, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, essa velocidade. O comprimento de onda, a gente já tinha comentado, é 0,001 metro. É a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3. Veja que a gente usa o 10 elevado a menos 3 quando a gente tem os zeros para trás da vírgula, né? E aí eu coloco na fórmula. Aqui, gente, vou colocar na fórmula, vou fazer aqui a passagem rápida. Aqui só para lembrar. É um pouquinho diferente desse caso, né? Que era a multiplicação de potências. Aqui eu tenho divisão de potências. Como é que eu vou fazer divisão de potência, gente? Do mesmo jeito que a gente fez a multiplicação, o que eu fiz? Eu fiz separado, né? Então, eu separo quem que é potência e quem que não é. Quem que não é potência aqui, gente? 3 e 1. 3 dividido por 1, 3. Quem que é potência? 10 oitava e 10 a menos 3. Aí a regra é, mantém o 10 e faz a subtração dos expoentes. Aqui, gente, um erro comum é achar que vai dar 10 elevado a 5. Por que não deu 10 elevado a 5? Porque eu estou fazendo 8 menos 3. Quanto que é 8 menos 3? 8 mais 3, 11. Ok? Beleza, então deu essa frequência. Eu tenho que pensar que 1 GHz é 10 elevado a 9. E aí a única coisa que eu vou fazer para ficar a frequência em GHz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que o meu 3 vezes 10 a 11, eu quero que apareça 10 elevado a 9 no meio desse meu número. Por que eu quero que apareça 10 elevado a 9? Porque o 10 elevado a 9 é o correspondente ao giga. Então, como eu quero que apareça 10 elevado a 9, qual é a maracutaia que eu fiz aqui? 10 elevado a 11 eu posso chamar de 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 9. Tudo isso para quê? Para aparecer o gigahertz no final. O 10 elevado a 9 Hz é o gigahertz. O 3 vezes 10 a 2, 300. Tá? Gente, vamos lá que já até passei um pouquinho aqui no intervalo. Então, só para completar aqui nossa discussão, a gente tem aqui nos slides finais duas listas de exercícios. Vocês podem entrar. Eu recebi do pessoal da tarde algumas solicitações para acessar o arquivo. Eu não sei se está tendo que fazer isso, tá? Então, qualquer coisa, vocês façam o teste agora, se vocês conseguem acessar esse arquivo. Mas, na pior das hipóteses, eu vou receber por e-mail, aí eu dou autorização para vocês acessar, ok? Gente, então essa aula foi para a gente acompanhar o que a gente precisa saber de matemática para fazer problemas de física, tá? Se vocês tiverem dificuldade com isso, procurem essas duas listas, procurem fazê-las e aí entrem em contato comigo. Vai ter plantão a partir de semana que vem, então eu vou ficar aqui disponível para plantão de dúvidas. E é isso, gente. Sei que foi meio cansativo, mas era só para que a gente pudesse ver tudo de uma vez logo, porque aí semana que vem é física mesmo, né? A gente já começa com a matéria da apostila, ok? Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.